Seja muito bem-vindo a mais um TikTok e hoje a gente está aqui para falar sobre oolong novamente, só que agora um oolong especial, um oolong diferente, muito conhecido no mundo e a gente quer apresentar eles para você. Apresentar ele para você. Eu sou a Carla, ela é a Carol, nós somos especialistas em chá e sommeliers de chá da Chá Pra Quê e da Blue Dog Revolution. Nosso objetivo é fazer você beber mais chá, porque a gente acredita que bebendo mais chá as pessoas são mais felizes. E também formar os novos especialistas e empreendedores de chá do Brasil. É isso aí. E aí? Vamos falar sobre Dansong Oolong. Isso. Que a gente escreve com C. Vamos primeiro para isso. A gente escreve como se fosse um Dankong. Muita gente lê Dankong. Mas por que é com C? É porque é em chinês e Dansong. Eu vou explicar o que quer dizer Dansong. Tá bom, então vamos lá. Vamos primeiro dizer de onde ele é. Sim. Ele é das Montanhas Fênix. Também é conhecido como o Oolong das Montanhas Fênix. Que em chinês é Feng Huang Shan. Lembra que eu falei alguma vez aqui que Shan quer dizer montanha. Sim, eu lembro. A gente já falou sobre isso. Feng Huang Shan é Montanhas Fênix. Na verdade, é um conjunto de montanhas na província de Guangdong, na China. E a vila ali que produz, que é a maior produtora do Dansong Oolong, é a vila de Wudong. Wudong. Exatamente. E o que quer dizer Dansong? Boa pergunta. Assim, as pessoas vão entender a nossa thumb. Ela vai fazer sentido agora, Ela né? vai fazer sentido agora. Quer dizer único arbusto ou único tronco. E a ideia é que você teria uma árvore mãe de Camellia sinensis. A gente está falando de Camellia sinensis, oolong são Camellia sinensis. Se você não sabe o que é oolong, a gente tem um vídeo aqui só sobre o oolong, explicando quem são os oolongs. Uma das famílias dos chás especiais que vem da Camellia sinensis. Camellia sinensis é uma árvore. E você teria uma árvore original que dela se originariam as outras árvores. Perfeito. E o que está por trás disso é o fato de que, antigamente, as plantações eram feitas através de semente. Então, você pegava uma semente e plantava. E você, bióloga, você sabe, quando você planta uma semente, aquele indivíduo não é exatamente igual aos indivíduos que geraram. Não, com certeza não. Então, uma planta que estava do lado da outra era completamente diferente. Sim. Então, fazia sentido eles fazerem um chá de uma única planta, de um único arbusto. Entendi. Hoje... Interessante isso. Como é que é hoje? Mas isso se dá até hoje. Não, é isso que eu ia falar. Agora eu vou chegar nesse ponto. Não necessariamente. Ainda tem alguns chás que vão ser assim. Mas hoje, qual é o processo mesmo? O processo é clonagem. Clonagem. Então você tira um pedacinho e você replanta. Então as plantas são idênticas. Elas provêm da mesma... Exatamente. É como se você, clonagem mesmo. Você pega um pedacinho e você vai... Muita gente faz isso assim, num outro universo bem simplista. E chegou alguma encomenda da gente, a gente tá no meio do coronavírus, a gente tem que correr pra atender, dá licença. Porque se a gente não atender, a gente perde. É isso que eu tô presa aqui, né? Caraca, perdeu. Ficamos sem comida. Voltamos depois de 1 hora entre lavar as coisas, arrumar tudo. E eu estava falando que... A gente tá no meio da quarentena, tá, gente? Então, por isso como todo mundo aí no Brasil. Exato. Quem estiver vendo, eu espero que quando vocês estejam vendo isso lá na frente, já tenha acabado tudo isso. Vamos torcer. Exato. E o mercado que era pra chegar de manhã, ele chegou à noite. Mas tudo bem, ele chegou. Eu estava falando que você falou de pegar uma plantinha, né? Pegar um pedacinho de clonar, da planta, né? De clonar. E isso se fazia muito nos anos 80. Acho que ainda tem gente que faz isso com as violetas. Não lembra das violetas? Não, eu não tinha nascido ainda nessa época. Cara de pau. 76. Violeta, você pegava as violetinhas, você tirava uma das folhas da violetinha e você plantava a folha, que era aquela gordinha, peluda, fofinha, sabe? Ela era bem maciazinha. E você pegava, botava na terra e dava outra violeta. Era lindo ver essa experiência. Não teve infância, né? Criança de apartamento, talvez. Pois é, não tinha essa da violeta, mas tudo bem. Nunca fez isso? Sério? Nunca fiz isso. Tá bom. O exemplo é o mesmo. Lógico, muito mais técnica, né? Por clonagem. Você vai ter as plantas iguaizinhas. Então você consegue colher de mais de um arbustinho de Camellia sinensis. Perfeito. Beleza? Que é o exemplo da violetinha. Que é o exemplo da violetinha da Carla. E por semente seria uma planta única, uma diferente da outra. E aí você pegaria da mesma planta.
Só que a vida real de hoje não é bem assim. Sim, é isso que eu ia falar também. Exato. Lá na região das montanhas Phoenix. Phoenix Mountains. Exato. Montanhas Phoenix. Exato. Você tem o quê? Você tem os jardins, que geralmente estão em altitudes mais baixas, 200, 300 metros, e não tem toda a fama de um dansong. Muitos são vendidos como dansong, mas não são realmente um dansong, por definição. Ah, tá. Por origem, né? Por definição. Por definição. Porque mesmo. aí eles se apropriam do termo dansong por uma designação de origem. Entendi. Das montanhas Fênix, Entendi. de Fenghuanchan. Ou seja, eles são do mesmo local, mas no entanto eles Exato. não são da mesma ponta. Por nome. Sim, né? por nome, entendi. E aí, já nas montanhas, nas maiores altitudes, você tem já as plantas mais selvagens. Nas maiores altitudes. Isso, Tá. altitudes mais de 1.200 metros, você já vai ter as plantas mais selvagens. E aí o que é interessante é porque é o seguinte, lá não é o cultivo, assim, como você tem nos jardins ou Arbustos. nas plantações de chá. As árvores Isso, podadas. e às vezes nem necessariamente é árvore, elas vão ser podadas e tudo, mas não tem aquele cuidado do cultivo, porque é uma área de difícil acesso. Então, entendi. o que acontece? Quando chega a época da colheita, eles vão lá, os agricultores vão lá e colhem e processam. Então não tem um preparo da planta exato, antes. aquela coisa de vou cuidar da terra, vou não fazer se isso, poda, não tem. não entendi. Então é bem selvagem mesmo. Super. Legal Exato. isso. Esses são os verdadeiros dansong. E além disso... Que é o que vamos provar hoje também, né? Sim, é o que vamos provar hoje. Mas também não é de uma planta só. Não é de uma árvore só. De uma árvore só são os lansong, que aí geralmente são árvores mesmo de 500, 600, até 900 anos que você tem lá. De idade? De idade. Essas árvores são protegidas por cercas. E essas sim, você colhe o chá de uma única árvore. Mas não é o que acontece no caso daquele outro long. Do dansong. Não, aquele que é protegido pela guarda... Não, isso é da Rompal. Da Rompal, não é nada disso. Não é protegido pela guarda chinesa. Não, é ele só é protegido porque Tá. sabe que ele tem um valor comercial muito maior. E aí são chamados lansong, que quer dizer árvore antiga. Então, só dessa para entender parte, o Dankong e o Lansong aí, explica aí de novo para só nessa ficar parte aí confuso. você vai ter os tea gardens, São que jardins, os jardins de chá, que é aquele cultivado mesmo. Sim. Você vai ter os dansong, que já são na montanha, já mais selvagem, plantas mais selvagens da Camellia sinensis. E você vai ter o lansong, que são as árvores antigas mesmo de Camellia sinensis. E na verdade, se a gente for pegar pelo nome de uma única árvore, de um único arbusto, são os lansong. Que seria o conceito real, né? Exato, que aí você realmente tem uma árvore e você colhe todo o chá Então, da Dankong mesma leva árvore. esse nome, mas no entanto não é necessariamente isso, porque é aquele conceito que você falou, que eu falei da violetinha, que não é a de mesma. clonagem, De clonagem, entendi. E acaba sendo uma designação Legal. de origem. Então, quando você vê Fenghuang, que quer dizer fênix, né? São as montanhas fênix. Fenghuangshan, montanhas fênix. Como é que escreve o Huang? Não, o Huang. Feng é PH. Não? A-N-G. Peraí, então o Feng é... F-E-N-G. é com F-E mesmo, tá, Isso. tudo bem. Então, Feng, F-E-N-G, e o Isso. Huang... É H-U-A-N-G. Tá. E o Shan é S-H-A-N, N. que quer dizer montanha. Porque o Huang, pra gente ter o som do R, no espanhol seria o J, aqui no chinês é o Huang. H. É meio um H, é um Huang. Fenghuangshan. E Entendi. você sabe que é daquela região. E muita gente chama já direto de Dansong Oolong. Entendi. Então eles já jogam como se fosse o outro. Entendi. E é uma coisa muito complicada, na verdade, você classificar os Dansongs. Eu ia te perguntar isso. É um chá muito antigo, então você tem um monte de classificações possíveis e todas misturadas, gente. Mas por quê? Que é uma coisa... Porque cada um resolveu classificar de uma maneira. Tá. Cada um que tá colhendo Exato. os seus, né? Exatamente. Tá. Então, por exemplo, você pode ir pelo cultivar. Ok. Seria Aí uma você forma. fala, por exemplo, Shuixian. Shuixian. Sim. Que é o cultivar original, seria o original daquela região. Então, é o mais valorizado, entendeu? Você tem o Zhongzhou, O que é isso? Nossa. que é o filho, né? Zhongzhou, Zhongzhou,
Eu também não falo chinês não, tá, gente? Mas você que entende é a primeira mais, geração, é a primeira geração daquele original. Então você tem o cultivar original, daí os filhos dele tem. Então mas isso é muito maneiro, né? Se você começa a entrar em Exato, detalhes. e eles vão classificando até a segunda geração, terceira geração. Pra gente é um monte de nome esquisito, mas tem um sentido, né? Não é simplesmente aleatório, né? Então, exatamente. Se você tem os arbustos principais, como você falou, da Camellia sinensis, aí a primeira geração deles ganha esse outro nome. Exato. Então tem outro. Que mais? Tem algum outro nome que você lembra aí? Porque eu acho que são. Não, são vários. São vários. São vários. Então você pode classificar pelo cultivar. E muitas vezes você vai olhar o nome do chá. Sim. Né? Se você vê que é um Feng Huan, já sabe que é um long ali daquela região, muitas vezes vai estar o nome do terroir. Mas não é nem só isso. Não? Não. Que tem N classificações, gente. A gente olhou o site dessa empresa, que a gente tem ele, e eles têm uma penca em cima só dele. E é uma penca. E eu te perguntei, eu falei, o que seria? E aí seria dentro dessas ideias que você está falando? Exato. Variadas classificações. Variadas classificações. Então você, por exemplo, outro tipo de classificação que você tem está relacionado aos grupos de notas e aromas. Isso é maneiro também. Pô, mas são 10, assim. É muita coisa. Não, mas é legal. E aí eu entendi. Você vai classificando em várias na coisas. Na nossa cabeça não teria, na nossa, que eu digo do ocidental, não faria muito sentido. Porque são classificações que eles estão dando. Mas eu acho que cada país também faz isso. Se a gente olhar, por exemplo, no Sri Lanka, na plantação que a gente conhece bem, existe uma série também de chás que são produzidos pretos e que ganham nomes que eles decidiram dar. E aí é por processo, é por tamanho de folha, é porque um é de uma área específica da plantação, o outro é da outra área, eles vão dando. Exato. Ou porque é um chá que foi feito todo manual, o processo dele é toda a elaboração manual, ou seja, ele faz todo o processo de um chá preto, mas ele tem mão até o final. Então, assim, a gente é um universo gigante. E você classificar por notas e aromas é um negócio complexo mesmo. Porque mas é bem interessante. E você tem mais de 10 classificações. Mas se você for pegar e dividir em 2 grandes grupos... É isso que eu ia te perguntar, se a gente podia... A gente consegue dividir em 2 grandes grupos. Um grupo que tem um sabor floral. Isso pros de aromas que você tá falando. Exato. Ah, tá. Que tem um sabor mais floral, de nozes e amanteigado, que é bem típico de oolong. Só que aí o floral não é qualquer floral. É relacionado a gardênias. Esse legal. É um grande grupo. O outro grande grupo, ele é floral, frutado e mel. Exato. Dando fome já vontade floral, de comer frutado, essas mas coisas não de é beber. qualquer flor. Não? Não. Qual que é? Aí são não orquídeas. É a gardênia, são nossa, orquídeas, minha mãe ia ficar louca também. Que é o grande famosésimo que tem da região, que é o Milancian. E jasmins. Ah, tá, o Milancian. Agora, isso que você está falando dos aromas, de classificar por aromas nesses 2 grandes grupos, a gente está falando, porque o que ficou na minha cabeça e de repente ficou na cabeça da galera também, é aqueles arbustos primeiros, o Dankon que a gente falou que é mais ou menos selvagem, e o Lancôme que tá lá em Simão, que é super selvagem, que é a árvore de um único arbusto. Mesmo. Isso. Esses dos aromas estariam em quais desses 3 que a gente está falando? É tudo misturado, é muito difícil da gente... muitas vezes você vai ter, sendo de tea garden, né, e é chamado de Milancian. Ah, entendi. Então tá. E aí depende de também quem está produzindo, né? Sim. Porque aqui a gente está falando de uma empresa, são várias que produzem. Não, exato. A gente está explicando como é o conceito geral. Exato, do terroir, que é um Dansong Oolong. E além disso, a gente também tem classificação que diz se ele é mais refrescante ou se ele é mais doce. Então, por exemplo, você pode ter um Milancian e ele pode ser um Qingshan. Eles entram em graus de oxidação aí? Perfeito. Exatamente isso. E olha que ela não me explicou, isso não foi esquematizado, a gente não ensaiou isso aqui, né? Exatamente. Maneiro. Qingshan. É que você falou em doçura, você falou em refrescância, eu já pensei em graus de oxidação. São diferentes graus de oxidação. E você pode ter um mesmo Milancian que seja Qingshan, que é mais refrescante, ou seja, menos oxidado. Então vai pegar mais o herbal. Ou você pode ter um Nongxian, que ele vai ser mais doce
mais oxidado. Sim, perfeito. Então, ainda assim, você tem... Então, e algo no meio termo ele vai que você se dividindo em muitas camadinhas. Muito legal. Exato. Ou seja, se a gente for passar 5 dias só num chazal, você tem um mergulho profundo em várias coisas, porque a gente está falando em grau de oxidação, a gente está falando em notas, a gente está falando em altitude, tipos de arbustos diferentes. Isso aí. É uma loucura, mas esse é o incrível mundo da Camellia sinensis. A gente não para. Por isso, quando dizem pra gente, como é que eu faço um oolong? Qual deles? Se a gente fosse entrar só nesse terroir específico que a gente está falando agora, seriam... são milhares e milhares de oolongs, pelo que você está me dizendo, né? Exatamente. E agora? Você vai dar mais alguma palhinha aí de conceitos? Tem bastante coisa então ainda. vai, manda bala. Né? Manda bala, porque agora, na verdade, eu quero provar. Mas agora eu tenho que dizer como é que ele é feito. Você já provou ele, né? Eu é que não provei. Exato. Tá, maravilha. E agora chega a hora da gente de entender como é que é o processo. Tá. Como é que ele é, porque... primeira coisa. E aqui a gente tá falando pra esse, que a gente... Não, estou falando no geral. No geral, exato. tá. É sempre importante, gente, quando a gente faz um vídeo sobre um chá e a gente fala o processamento dele, é o processamento geral. Cada plantação, cada mestre de chá, às vezes faz uma alteração de uma coisa ou outra, porque é a característica daquele mestre de chá, daquele tea master, que vai definir ali do chá que ele está produzindo, tá? Bom, a primeira coisa interessante de saber é que o solo dessas montanhas, ele é um solo arenoso, que favorece a drenagem. Exato, mas ele também é composto de uma argila vermelha, que é muito nutritiva ali para o chá e é típica daquela região. E tem uma coisa interessante, geralmente uma colheita só por ano, e na primavera, que todo mundo gosta de colheita de primavera. Primeira colheita do ano. Só que na primavera lá chove muito. E se chove durante a colheita, ou durante a primeira fase, que é o murchamento, cai muito o preço e a qualidade do chá. Porque até para colher deve ser difícil, ele deve ficar com muita água, umidade, muita umidade. Então, assim, a planta acaba não concentrando muita coisa de Eles estão sempre olhando para o céu. Estão sempre muito ligados, né? Sim. Na questão climática. Mas eles só colhem na primavera. Colhem. Que louco isso, olha. E aí, por exemplo, tem uma fase que eu vou falar que é do murchamento, que se chove nessa fase, nossa. Durante o processo, porque aí você vai ter mais umidade, então vai impactar uma série de coisas aí. Exatamente. Eu vou falar do processo. Vamos lá, vamos entrar nele então. O processamento dele, que é bem interessante. Primeiro, colheita à mão, né, gente? Esses chás especiais são sempre colhidos à mão. E ele tem a fase de murchamento dele. E aí a gente tá falando do chá especial, ou seja, porque dentro dos chás especiais, Camellia sinensis, a gente você pode ter colheita mecânica para um excelente chá. Não é que você não tenha colheita mecânica, não significa que você tem um chá ruim. Não. Isso é super importante. Mas a gente sabe que quando você tem uma colheita manual, são pessoas... Você vai ter um chá mais elaborado, que deu muito mais trabalho. Supervisão humana para colher as melhores folhas, os melhores brotos. Mais caro, no final das contas. Exato, né? Mas até porque colhe menos do que uma máquina. Com certeza. Mas enfim, e ali também não tinha como subir máquina, porque é montanha, íngreme, pirambeira, difícil de você botar uma máquina ali. Então, geralmente, ele vai mesmo na mão das pessoas. Então, ele tem, na fase de murchamento dele, o que é murchamento? Você tirou uma folha de uma árvore aí na rua e você deixou ela ali um tempo, ela vai começar a desidratar, oxidar e murchar mesmo, ela fica mole. É o que a gente vê quando você está andando na rua e a folha da árvore cai. E você vê que ela começa a ficar mais marronzinha, ela começa a murchar e oxidar. Isso. E aí o que acontece? Ele passa por esse murchamento inicial ao sol. E o interessante é que nessa região eles fazem isso nos terraços. Terraço mesmo. Terraço, telhado. Você tem um telhado e em cima do telhado você tem um terraço. Sim, entendi, mas do que da própria da onde eles vão fazer a processar. Tá, no prédio onde eles fazem, não um prédio, é uma casa ou um espaço, entendi. Exato. Entendi. Então você tem o processamento geralmente ali ou seja, para pegar sol para pegar sol direto e para ficar longe de qualquer coisa de poluição. Tá. Então chão, essas coisas não vai ficar ali. Não vai ficar no chão. Entendi. Ele geralmente fica nos terraços, longe de poluição, longe de onde estão as pessoas.
E aí, depois que ele passa por esses 20, 30 minutos de murchamento no sol... É rápido, então. É rápido. Ele vai para a parte interna, porque aí ele vai começar uma fase de agitação. Lembra que a gente falou que o long, Sim. você tem ali que fazer essa agitação, machucar ali as folhas. Mexer as folhas e dar uma machucadinha nela. Exato. O famoso tapinha que a gente já falando, né? E eles vão, na verdade, eles fazem isso a cada 2 horas e por 5 vezes. Nossa, tá. Então você tem 2, como 3, se 4, fosse 5, umas 6, 7, 8, grandes 10 horas do bandejas. processo. Na verdade é muito mais que isso. Não, mas não são 5 vezes 2 horas? Não, essa parte que você tá falando. Não, ainda leva... exato. Essa parte são 10 horas de processo. Pelo menos. Do machucar as folhas. Isso. Tá. E que não é bem assim machucar. Tem, mas você pega como se fossem bandejas de bambu. As 2 primeiras vezes vai ser feito à mão. E vai só dar uma revolvida ali nas folhas. As outras vezes geralmente são colocados em cilindros de bambu. E os cilindros vão ficar girando. E quando ele está girando, as folhas estão batendo ali uma na outra. Você sabe se ele... Não sei se você tem essa informação, mas porque tem já uma galera que trabalha com cilindro já não de bambu, né? Que é o mais... Então, que é de aço inox. Isso. Esses cilindros de aço inox geralmente é Taiwan. Ah, tá. A então, China, ela ainda mantém essa cultura do bambu. Isso. A China ainda é bem mais artesanal, assim, para esse processo de chá. Não, mas beleza. E aí, vai rodar ali 7 minutos, 10 minutos, e aí, beleza. Terminou esse processo, o chá vai ser deixado para oxidar. Deixar a ação do oxigênio. E geralmente é de um dia para o outro. Não é também, não são dias, nada disso. De um dia para o outro, o Tea Master vai acompanhando ali para ver que nível de oxidação tá. O ponto de oxidação exato que ele quer. Isso, e esse ponto de oxidação ele é influenciado por N fatores ambientais ali também. Então realmente precisa do olho do Tea Master para ver o ponto. E todo o processo antes, só te cortando rápido, já define que ele não é um chá preto, porque ele já teve um processo, por exemplo, no chá preto não existe. Que é esse de agitação. Senão a gente pensa, oxidou chá preto. Não é. Não. Tem nada a ver com isso. E ele vai chegar ali no ponto certo. E esse ponto certo é o quê? O ponto do que ele quer deixar mais refrescante ou mais doce que a gente falou ali no início. Caramba. E aí ele coloca para parar a oxidação. E como que a gente para a oxidação? Secando. Calor. Calor, Exatamente. Calor não é uma temperatura muito alta, é um forno, mas é um forno giratório grande, esse sim, de metal. Coloca ali dentro e pum. Deixa ele cessar a oxidação, o calor cessa para as enzimas que propiciam a oxidação. Perfeito. De novo, o Tea Master vai olhar o ponto certo pro forno. Tá aqui. Saiu desse ponto... porque aí, só pra deixar um adendo aqui, aí tem muito olhar do ser humano que tá ali, que é o Tea Master. Que é a arte dele. Porque tem a ver com tudo que a Carol falou. Tem a ver com tudo que a planta tá passando lá na plantação, no momento da colheita, se teve muita água, se choveu no momento que tem, né, que tá fazendo murchamento, tudo isso vai impactando a folha, é um ser vivo a folha. Então não é uma coisa tão matemática e precisa, é só 5 minutos, não sei o que, 2 ovos, 1 quilo de farinha, não. Não é assim tão preciso. E aí terminou isso, ele vai para a fase de enrolamento. E essa fase é feita em máquina mesmo. São máquinas que você tem uma cilindro? Bandeja. Não, bandeja. É a clássica mesmo, com algumas ranhuras e você tem algo que fica ali achatando e enrolando. Mas pós a secagem? Pós a secagem. O enrolamento é feito pós a secagem. Interessante, né? Interessante isso. Porque em chá preto, geralmente o enrolamento é feito antes para você oxidar mais e mais rápido. Sim. Aqui não, ele é feito depois, o enrolamento. E aí quando você ser uma máquina bem delicadinha, né? Para não quebrar as folhas. Ela é delicada. E depois que acontece isso, o que acontece? Fica meio que alguns grumos. Bolotões de chá colado ali. Exatamente. Isso aí tem que ser separado à mão. Maçaroca de chá, de oolong. Isso aí tem que ser separado à mão. Então tá. Aí entra de novo o trabalho humano. Exato. Tem que ser separado à mão ali para você tirar esses gruminhos. E o que acontece? Aqui você tem o que a gente chama de mao chá, que é um chá inacabado. Sim, famoso mao Então chá. ali, esse chá tá inacabado. Ele vai ser guardado durante um tempo até ele ir para o processo de finalização dele. E geralmente esse processo de finalização é feito semanas depois. Sim, porque você termina a colheita. O que acontece? A colheita é todos os dias.
Sim. Então você preparou aquele dali, você já tá chegando mais para você continuar a preparação. Então a finalização ela é posterior. E pode levar, sei lá, 4, 5, 6 semanas. E tem gente até que não finaliza o chá até ele ser vendido. Isso. Então ele espera Exato. pra finalizar quando já tem a compra. Comprou, alguém comprou, então beleza. Aí a gente finaliza o chá. E agora vem a finalização dependendo do país, tem formas variadas. As pessoas guardam em tonéis em geladeira. Saco de pano, saco de plástico, tem várias técnicas. Tem uma galera que simula, eu esqueci o nome do componente, que simula como se fosse... Não é um gelo frio, mas é como se fosse gelo isso. Gelo seco? Não, gelo frio é ótimo. Gelo quente. Gelo seco. Eu não vou lembrar aqui agora, mas ele simula essa parte de você não ter umidade entrando e ele meio que dá uma gelada. Eu esqueci, é um componente que se usa em tonéis também, mas não vamos entrar nesse aspecto agora. Vai guardar ali o chá não preparado até chegar a hora de preparar ele. Que se chama como? Malchá. Malchá, que é interessante. É o chá inacabado. No Japão, ele tem outro nome. Arachá. Então... E aí, chega a hora de... Bom, vamos finalizar esse chá. É que eu lembrei dos graus da nossa formação, por isso. Chega a hora de finalizar aquele chá. E às vezes não é feito nem ali perto da onde foi feito o processamento. Às vezes é feito na vila, em outros lugares. Sim. E aí, o que acontece? A primeira etapa é uma catação manual que vai tirar todas as folhas velhas e todos os cabinhos. Os cabinhos da planta que ficaram ali. Isso já não tinha sido feito, é verdade. Não. Entendi. Tem que ir tirando o cabinho e as folhas velhas. Às vezes isso leva semanas. É muito lento. Isso não é feito em máquina, que poderia na mão. ser feito também. Sim, até poderia, mas são máquinas mais sofisticadas. Sim, é isso que eu tô falando. A gente conhece. A gente já viu. A plantação que a gente já visitou fora é assim. Você tem umas mega máquinas que fazem essa classificação. Não, essa é na mão. E leva semanas, Nossa, quiçá meses. Quanto é que custou esse chá que a gente comprou? Peraí, não vou contar tudo. É só um detalhe, né? Então, não é barato. Mas calma que está não negativo na conta corrente que a Carol comprou o chá. Mas não terminou. Depois que fez essa catação toda, ele vai para uma finalização que é uma torrefação a carvão. Ah, tá. Agora faz sentido. Tá. E essa torrefação a carvão ela é muito específica. Você tem uma cesta de bambu com furinhos. Tá. E aí você tem uma base. Vocês já viram aquelas churrasqueiras modernas que você tem hoje, que é pra botar na varanda, que você tem uma base, você bota o carvãozinho ali no meio. Num buraquinho. Sim. É como se fosse isso, você bota ali o carvão, só que você não vai acender o carvão e colocar a cesta em cima pra pegar fumaça, porque senão defumaria o seu chá. Você tem que esperar a brasa apagar. E tá só o calor. O calor com todo o aroma que ele vai botar. Não pode ter fumaça. Não tem fumaça. Não pode. Então. Tanto que essa catação, ela é muito importante. Gente, eu achei coisa complexa, né? Porque você bota a cesta em cima dessa brasa. Entendi. Só pra dar um calor. Só dá um calor, que é um calor ideal. Não pode ser fumaça. Se tiver fragmento e o fragmento cair no carvão, você gera fumaça. Verdade. E estraga o chá. Putz. Então, é feito com um processo muito cuidadoso essa catação para que não caia pedacinhos ali e o carvão gere fumaça. Que complexo, né? São 10 horas. E a gente vai provar isso hoje. Vai. 10 horas nesse processo. Pelo menos 10 horas. Que isso, gente? Tem lugares que fazem 6, 7 horas, que aquilo o que eu falei, né? Eu sempre me pergunto no mundo do chá, quem é que inventou esses processos? Tudo que foi inventado sempre com a intenção de conservação. Sim, de secar e conservar. Sim. E aí depois eles descobriram que isso dá aromas, sabores. Isso vai entrar, porque aí já num nível, né, mais avançado, porque isso tudo vai mudar completamente sabor, aroma. Exato. E eu quero... E a nossa experiência na xícara. Exatamente. Eu quero falar com eles, passar para vocês os principais tipos de Dansong Long, só para vocês terem na cabeça. Então vamos pra cola, porque isso, né? Eu não vai lembrar todos nomes, de cabeça, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui os principais, mas os principais eu até lembro. O primeiro, Milancian. Milancian conhecido. Tá aí. Tá aqui? Tá, não, pode me dar. Esses aqui? É aqui, ó. Na verdade. É aqui. Milancian são as orquídeas de mel. Eu acho que dentre os Dansong Long são o mais famoso é Milancian. Todo mundo conhece. Esse eu lembro. Esse pra mim é bem claro. A gente fez um TikTok que era como apreciar um chá. Sim. Maneiras de apreciar um chá. Foi com ele. É verdade.
Tem outro tem um que se chama Baie. Deixa eu ver se é esse. Oi? Baie. Que é um Baie. Baie. Que é estilo Milancian, só que é mais barato. Como é que escreve, Carolina? Baie. B-A-I? B-A-I, é isso mesmo? Isso. B-A-I. Y-E. Isso. Baie. Tá bom, Bahia. Isso. Que massa. Aí tem um que eu adoro o nome. O nome é Yaxi-xian, mas a gente conhece como duck shit ou cocô de pato. Explica isso, por favor. Não, dizem que a história o famoso disso, duck shit oolong. duck shit. Ele é Eu acho muito que- famoso. Eu acho que tem gente que vende ele aqui no Brasil. Sim, ele é muito, muito famoso, gente. E por que ele é famoso? Dizem que a história dele é que quando Aí já outro, o fazendeiro... o cocô de... duck shit. O duck shit, o O cocô de cocô pato. de pato. Quando o fazendeiro Ninguém criou vai querer ele... tomar isso. Não, e o pior é que eu já ouvi gente dizendo, porque tem cheiro de cocô de pato. Não é nada disso. Não tem cheiro de cocô de pato. Não, tem. aí é viagem já. Não tem cheiro de cocô de Mas pato. seria interessante saber por que o nome. Eu não sei. Você sabe? Vou te Então fala, falar. manda. É Vai. porque era um chá maravilhoso. Quando o fazendeiro que criou esse chá provou o chá, falou, é maravilhoso. E ficou com medo de roubarem o chá dele. Então ele deu o nome de cocô de pato, porque falou, ninguém vai querer Muito roubar bom. cocô de pato. É que nem a história da Islândia, você sabe qual que é? A Islândia é assim. Na verdade, em inglês se chama Iceland, Terra do gelo. terra do gelo. Então, quando os vikings foram pra lá, foi assim que eu aprendi na escola, não sei se tá certo. Não sei. Quando os vikings foram pra lá, eles falaram assim, isso era uma terra tão linda, que eles disseram, vamos chamar de Islândia, de Iceland, né? Terra do gelo, porque aí ninguém vai querer vir pra cá. Acho que eles conseguiram. Exato. Pouca gente mora na Islândia. São super isolados, é verdade. E tem uma super É mais ou menos a importância mesma geológica ideia, a né? Islândia. Tem? Tem. Mas não vamos Bom. entrar em geologia, vai. E aí, então ele deu o nome de cocô de pato. Já tentaram mudar isso. Qual é? Eu vou provar aqui, vou dizer esse aqui é o cocô de... Cocô de galinha? Cocô Esse de tem um cachorro? nome maravilhoso. É. Então, foi essa história. E é um chá muito famoso. Já tentaram mudar esse nome várias vezes. Mas não adianta, gente. Mas peraí, duck shit oolong, que é cocô de pato, mas qual é o outro nome dele mesmo? É Yaxi-xian. Tá, melhorou, né? A gente Isso. não sabe falar isso, mas pelo menos... É O Yaxi-xian. nome em inglês é esse só? Duck shit. É só esse o nome em Isso, inglês? é cocô de pato. Tá bom. Entendeu? O Bai... Outro. O Ba-xian. Ba-xian. Xian. Esse também é bem legal, que B-A- são... B-A-xiang. X-I-A-N de G. nariz. G? Não? Não, Xian. Sem G. sem G, eu acho. vamos Ou lá. pode ter G. Eu posso ter anotado errado. Tudo bem, vai. Isso. Ele quer Não é dizer aula de chinês, vamos lá. 8 imortais. 8 imortais. Porque diz que são só 8 árvores que fazem ele. Então já você tá, tem que... já tá Isso, agradável, você tem né? que Você vê pegar como é ali. que nome de chá é uma coisa importante. O Tsongjó, que eu já falei. Esse aqui também muito famoso. Juduó. Duó. Esse daí é que tem sabor de amêndoas. Juduó. Esse eu ia amar, então. Juduó. E Lembra, tudo que a gente tá falando é chá puro, galera. Não existe essência, né? É terroir, é o conceito da terra. Se você chegou agora e você tá dizendo, gente, que essas duas malucas aí falando esse monte de nome, vai no nosso TikTok depois sobre o espetaculoso terroir. Isso é Isso. terroir. Estamos falando de Terroir é tudo, Feng tá? Guangshan. É desde a mão Chá. do ser humano, a planta no seu ecossistema, é tudo que acontece com E ela. toda essa história que eu contei. E tem um que a gente vai provar aqui, que é o Tom Tian Xian. Finalmente! É um terroir. Mas eu adorei a tua Tom história, Tian Xian. toda a aula que você deu, tá? Isso. Me amarrei. O Tom Tian Xian, ele é um terroir e ele quer dizer perfume do céu. Esse? Isso. E ele vem de árvores de 300 anos, ou seja, são árvores antigas, são Esse é o que a lançon. conta ficou no negativo, né? Não, esse a gente Sacanagem. ganhou. Eu sei, eu tô te zoando. A gente ganhou de uma empresa Tô zoando. de lá mesmo, das Montanhas Fênix, lá É uma de amostra, Wudong. na verdade, que a gente Exato. De Wudong. E eu botei a cola, quer dizer perfume, tem. do céu. Perfume do céu. A empresa, quem quiser ver, tem aquele site típico chinês com tudo em chinês, mas tem tudo em inglês também. Isso. Tem Que todos é esses nomes aqui, muito mais Isso. do que eu tô falando. Se você tá rumo a um especialista em chá e quer aprender mais profundamente, entra no site da empresa para você conhecer. É a www.c de Carla, Z de zebra, P de pato, C de Carla e T, né, em inglês, .com. que é TEA.com. Bota na descrição. Tá, Michelle vai botar então.
Tá? Enfim, gente. czpct.com. E aí você pode ver todos os nomes que a Carol falou. Árvores. Eles falam um pouquinho no site sobre os processos e tal. Não, eles não falam muito, mas eles têm todos os nomes e eles falam dentro dos nomes aquela classificação que você deu por aromas, etc. Exato. É bem interessante. E aí você tem... É de uma única árvore. Então é um legítimo dansong e é um... A gente tem que parar. Não, deixa eu terminar só isso. Ai, meu Deus. É um legítimo dansong e é um lansong que vem de árvores antigas. Então vamos provar? Vamos, tô animadíssima. Vamos lá. Bom, então esse aqui a gente vai para quantos graus? Bota em 85. 90 aqui na nossa máquina, que ela vai para 85. Estamos com o nosso pudim aqui. Estamos precisando já viu ele, de paz e alegria. sabe que ele é um pouquinho maior aqui do nosso Gong Fu, mas não tem problema. Ele é muito bem recebido. Eu fui colar com tanto cuidado. A gente tem os nossos copinhos, que são daqui, mas para efeito do TikTok a gente vai usar os transparentes para vocês poderem ver a infusão, que fica muito mais bonitinha, né? Tá bem fechado. Vamos mostrar as folhas, né? Isso. As folhas é legal a gente mostrar. Deixa eu puxar ele aqui. pra cá, pegar a tua câmera. Ai, gente. Vamos lá. Eu já tomei ele é maravilhoso, ele dá 1 milhão de infusões, então... Isso que eu ia te perguntar, da tua experiência, quantas infusões que você já... Eu perdi a conta. Eu acho que umas 10. É bom, com todo o trabalho que que existe pra fazer esse chá, se não fosse no mínimo 10... A gente vai fazer umas 2 aqui, mas eu acho que a gente bebe esse negócio até amanhã, até... Fácil, mas tá bom, isso aí é ouro. Agora que eu contei a história toda... de oxidação alta, né? Média pra alta. Média pra alta? É certo? média, Carol. Eu não sei, porque eles não descrevem aí, mas vamos lá. Mas é média. Essa aqui é bem média oxidação. Deixa eu só fechar ele aqui. Vamos que a água já está pronta. Média oxidação. Esses pedacinhos pequenininhos que vocês estão vendo é coisa de folha que quebrou depois de embalar. Normal, né? Normal. Mas se você olhar, ó, aqui, ó, é uma folha grande sempre. Sim, bem grande. Porque é exatamente para não cair no meshzinho da... Folhas opacas, né? Isso. Tem Tem um leve esverdeado, um verde escuro. É isso que eu ia te perguntar. Acinzentado. Achei que eu tava vendo, mas não. Na câmera eu acho que vai ficar difícil das pessoas verem. É um verde escuro acinzentado. Sim. E folhas inteiras. Isso não é um preto, é um verde bem escurinho, né? É um verde bem escuro acinzentado. Chega a ser tipo um musgo, né? Isso, verde musgo acinzentado. Tirando uma ou outra aqui. E ó, tá vendo o tamanho das folhas? Eu tô querendo isso daqui que tá quebradinho, ó, tá vendo essa poeirinha? Não, isso é do transporte mesmo, que a folha quebrou. Sim, até porque isso aqui veio de longe e ainda foi parar numa amostrinha, né? Então... Exato. Tá muito generosos eles com essa amostra, né? Deixa eu focar aqui, porque eu tava falando e perdi. Não, mas tava focado. Tava focado, tava olhando. Olha aqui, vamos tentar dar um zoomzinho melhor. Demais, né? Muito linda, né? E esse enrolamento é lindo também, que é no próprio eixo, né? Vamos ver se dá pra gente sentir o aroma aqui. Acho que a gente vai ter que sentir no Gong Fu mesmo. Não dá pra sentir aí, não, né? Eu vou aquecer aqui. Mas eu não tô com o meu Gaiwan. Mas tudo bem. Vamos nessa. Mas o aroma já é maravilhoso, gente. Já? Já. Deixa eu botar pra cá. Só pra aquecer um pouquinho. Eu aqui, ó, fechando a chaleira. Tô doida. Vamos lá. Banho no budinha. Bota pra cá. Consegue botar aí sem cair? Peraí. Acho que não vai funcionar. Não? Não? Peraí. Não, ó, tá caindo pra fora. Caindo pra fora! A gente não quer perder nenhum chazinho. Quantos caíram? $5 aqui. Sacanagem. É que nem a gente embalando o Gyokuro, né? É, a mesma coisa. A gente olha o Gyokuro, cai um assim, Gyokuro pronto. É assim, R$10. Vai botar na chaleira, uma voou, passou um vento, você diz R$10. Pronto. Voa R$10. Esse aqui é... Gente, essa folha é linda aqui, um nacão de folha. Vamos lá. Aí a gente pode sentir o aroma. Agora vem a parte que eu adoro fazer e a Carol detesta que eu faça. Não, eu gosto que ela faça. O problema é que podia dar 3 sacudidas e ela dá 20. Para... E tem uma vez que a gente tava gravando o chá no calor aqui, ó. Que isso aqui já ela tá quentinho. Fez isso, soltou a mão e fez assim...
Eu acho que esse nem foi essa, gravado. essa é a realidade. Ficou assim, essa é a realidade, gente. De um. Nossa! De um especialista, um chazeiro. Nossa, hiper complexo. Dá até. Ele chega. Nossa, é complexo. Quando é assim, hiper complexo, dá um bug aqui no cérebro. Não dá? Não dá uma bugada? Nossa. É muito legal isso, cara. Quando você pega um chá foda assim, parece que ele faz um efeito aqui no cérebro. Porque você sente tanta coisa que você. Não vou nem. Não quero. Eu tô sentindo várias coisas aqui. Mas você tem que falar porque eles têm que sentir, porque eles não estão sentindo. É porque tem o amadeirado, que pra mim vem da oxidação. Eu sinto. Sabe, não é. Com o que faz passa? Uva. Não, então não é a uva que eu quero falar. É aquela outra vermelha. Ameixa. Ameixa. Mas ameixa em calda, pra mim, vem. Ameixa preta. Isso, ameixa preta. Tem um floral também que eu não tô identificando. Tem um floral. Nossa. Eu sinto o floral. Eu sinto bom. a fruta. É bem doce e suculento. Isso. Né? Parece aquela coisa bem... Quando a fruta tá com bastante suco, sabe? Bom, vamos lá. Quantos segundos a gente vai... Pode jogar fora. Vamos de 30 em 30? Peraí. Agora já foi. Já botei. Ela tá pensando na vida. Então conta com a cabeça aí. Não aqui. Não, já era. O que eu gosto do Gaiwan é que a gente mexe. Que a gente não mexe muito, não. Vai. Tô contando. Aqui. No próximo já vai estar contado direitinho. Sai um monte de coisinha daqui de dentro, né? Impressionante. Ela é tão picorrucha, são 110 ml, eu acho. Essa corzinha dele. Um pouquinho para o Buda. Tá quente ainda. Aqui, ó. Nossa, Um amarelo o aroma pálido, tá né? interessante. Acabou Um aquela amarelo pálido. e com pálido, leve não acho roseado. amarelo, isso que eu ia falar. Parece aqueles vinhos rosés bem... Tem um rosáceo, né? tem um rosáceo, que eu acho que na câmera não vai dar pra ver. Mas ele tá lindo. Molhei o nariz, ó. Molhou o nariz. Aqui não dá pra... Você tem que sentir aqui, eu acho. Nossa. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. É difícil de descrever ele. Uma leve adstringência. Doce. Nossa. Parece, sabe, que ele tem a complexidade de um Noir Aélia, de um, sabe? Ele tem mais alguma coisa. Muito bom. Ele tem uma mineralidade também. Tem. Que eu tô sentindo na ponta da língua. Perfeito. Perfeito. Ela diz que tá perfeito. Não, é porque você descreveu o que eu tô sentindo. Ah, tá. Então vamos lá. Não, doce, é porque ele é bem levemente complexo. Na verdade, eu tô falando do doce porque o doce tá ressaltando pra mim, mas ele também tem uma acidez. Aqui vieram Ele também folhinhas. tem um leve amargor e ele tem a adstringência. Mas o amargor é bem no iniciozinho e depois ele desaparece. Na ponta também. Na ponta não, aqui na lateralzinha, né? Não, no lateralzinho, fundo da no língua. fundinho. Lá na lateral é acidez que você tá sentindo. Então eu tô sentindo acidez, não tô sentindo amargor. Bem não, leve, bem no fundo porque eu da tava língua. confundindo com a mineralidade. Não é amargor pra mim. Lá atrás na língua. Engraçado. Eu não sinto um leve amargor. Eu sinto essa entrada da acidez, realmente, que você falou aqui, na lateral. E na ponta da língua... É o docinho. Mas ele tem um
uma refrescância interessante, que pra mim me parece como se fosse mineralidade. Não, Mas tem sim. não... Vou tirar esse aqui porque o meu veio com folhinha. Eu classifico ele como Me parece, um full body. ele parece sabe... Nossa, Vê se a deixa temperatura tá boa. Vou esquentar um pouquinho mais, porque ela agora estava aberta. Sabe quando você tá bebendo um espumante? Que ele tem essa coisa da bolinha, né? Por conta do gás, de fazer essa cosquinha na língua, na ponta da língua. É isso que eu sinto com ele. Então, E ele é isso hiper daí... leve. Mas sabe por que você tá sentindo isso? Porque é o que eu tô falando. Ele tá estimulando a língua como um todo. Sim, isso é verdade. Eu classifico ele como um full body. O que é o full body? Ele é- É quando ele estimula todos os sabores. Agora eu tô sentindo amargor. Viu? Aqui atrás. Exato. Mas Então pra mim você vem depois. sente o doce na pontinha da língua, o salgado quase não se sente, a acidez, umami no meio da língua e lá no fundo o amargor e no final, o mas que não é um umami não sabor, tem. que é tem muito longe. Não percebo lá. A distringência, que é quando deixa a boca mais seca. Então, quando você tem um chá que ele estimula praticamente toda a sua língua, a gente diz que ele é um full body. Sim, ele completa a boca. Ele tem um corpo Ele intenso, ele completa a boca. E ele deixa Nossa, um aftertaste, um retrogosto. É isso que eu tô pensando. Que aí entra um pouquinho o amargor, mas é muito sutil. O aroma aqui também Aproveita no esse bem copinho. quentinho. O aroma no copinho é doce. Muito doce. Bem doce. Mas é engraçado porque eu tô tentando... Quer deixar 30 segundos? Sim, porque a água, Ok. a água tá um pouquinho quente. É ótimo quando faz isso. Vai, pronto. Ó. Deixa assim. Nossa, ele é bem complexo. Não é? E é bem gostoso. Assim, a gente tá avaliando porque a gente gosta de fazer isso, né? Não, mas a gente sempre fala, não precisa fazer isso. É só saborear o chá. A gente avalia Aproveita ele aqui pra tentar explicar ele o máximo pra você, pra que você... Bom, você já ouviu tanta história, agora vamos provar. Então, já que a gente não dá pra provar todo mundo junto, tem que ser uma prova virtual. 30 segundos? 30 segundos. 30 segundos. Já foi? Já foi. Opa. Tem que ser uma prova virtual. Eu ainda não tenho prática. Agora com esse vamos aqui. tentar ele um pouco mais nas notas. Você já falou que ele tem algumas notas minerais, que faz todo sentido, tá? Mas ele tem mais Porque coisas. também é uma montanha. Olha que lindo. Ó, ficou mais intenso agora, ó. Ficou. A gente botou água um pouco mais quente. A gente botou um pouquinho Aqui, ó. mais. Cuidado pra não... Não, mas ele vai É queimar. um amarelo arroseado, Mas ele ainda né? continua com o rosáceo, né? Isso. Que é bem linda. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Mais intensa. Eu sinto, sabe o quê? No aroma. Não vou te sente, porque pra mim é muito específico. Pra mim vem ainda essa mineralidade. Eu tô sentindo como se fosse terra, mineral, rocha. Pra mim Sim, vem faz a sentido rocha. no sabor. Mas o aroma dele... Tem um floral também que eu não identifiquei. Floral. Mas eu não identifiquei com... floral... Qual floral, entendeu? Não... E eu sinto, sabe o que? Além disso, tem O um quê? floral, mel. Eu senti isso aqui, quando é o finalzinho, o doce. Isso. Doce que você classificou como mel. Beleza. Tá quente? Tá quente. Muito quente não é bom nunca vocês provarem. Porque se você prova ele quente, você perde algumas notas. Isso, tem que dar uma esfriadinha. Tanto o calor extremo como o frio extremo, eles apagam. Sabotam. Isso, sabotam é uma boa palavra. Sabotam aromas e sabores. Notas e aromas. Notas e aromas. E aí não é legal, né? Mas você vai ver agora que ele vai estar mais complexo ainda. Sim. Nossa. A gente aumentou um pouquinho a temperatura, então agora ele tem Deu mais... uma ressaltada. Sim. A astringência tá um pouquinho maior, o amargor tá um pouco mais presente. Mas eu confirmo que ele é full body. Mas é um amargor interessante. Eu sinto floral, um pouco de mel,
né? Um doce de mel. Ele é bem complexo, ele me bugou, confesso. Mineral. E são muitas informações ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Tem o mel, tem o mineral, que pra mim, tá muito presente aqui no início. Ele dá uma abertura, uma refrescância. Parece que eu tô lambendo uma pedra. A sensação que eu tenho... As pessoas não vão querer provar se você fala que tá lambendo pedra, Garla. Não, mas... eu gosto do doce não dele. É lambendo. Lambendo foi péssimo. Mas sabe quando você pega uma rocha, um pedaço de... Você pega uma pedra na rua, ela tem um aroma... que é você já comeu pedra? Não, por isso que eu tô falando, lamber pedra não foi uma boa explicação. Mas não, tem mas essa isso coisa daí é mineralidade. Da mineralidade, tem aquela coisa que que o mineral ele se confunde muito com, não é com terra de né, lama, não é isso. É o mineral, é a terra, é a rocha, é isso que eu quero dizer. Tô vendo aqui, sabe? Tem esse aroma, fala. Tô vendo aqui, fui procurar uma descrição dele. Pra ver aqui, ó. Vamos lá. Tem também a ameixa que eu falei. Sabe? Aquela ameixa Olha que interessante. preta, bem suculenta, isso também tá presente. Fala. Então, como ele também é um chá que cresce na rocha, como você falou, e por isso você sente essa mineralidade. Pra mim é o que eu mais tô vendo aqui e ele é rico em selênio. O selênio. Exato. Selênio tem aonde? Em que alimentos tem selênio? Tem Acho que é castanha. Porque eu tô aqui sentindo uma castanha. As pessoas vão achar que eu tô zoando, né? Mas não, eu tô tentando verdade. Ver eu tô se, sentindo, se eu acho alguma não descrição vou falar castanha sobre porque ele. não... É leve. É leve. Olha aqui, Mas ó. Tá tranquilo. vendo? Diz que Essa é uma ideia... descrição da própria empresa? Não. É de da alguém onde? que vende ela. Perfeito. Fala. E aí diz o seguinte, por que é perfume do céu? É porque diz que ele é tão forte, tão presente, que ele pode, que esse sabor, que esse aroma pode atingir o céu. Que é isso, porque ele te buga, né? Exato, porque ele é muito, ele é forte. Eu achei engraçado de ler isso, porque eu tô vendo aqui se tem alguma... Ele é realmente... algum review dele. É um top, é um chá top. Porque realmente ele... Muito. Eu me lembrei... ele realmente é um chá de por isso que eu me muita lembrei presença. do champanhe dos chás. Quando a gente fala muito no Sri Lanka, a gente fala de Nuara-Eliya. Nuara-Eliya. Que tem essa complexidade, né? Óbvio, Óbvio, Nuara-Eliya tem outras notas, outros aromas. A gente já falou de Nuara-Eliya aqui, não falou? Já falamos de Nuara-Eliya. Tá falando aqui, na Batalha dos Champanhes, se não me engano. O interessante é que agora eu fui olhar pra ver se tinha um review, né, dele. E aí, o que você viu? Cara, todos os reviews que eu vejo aqui desse chá falam exatamente... Eu acho que as pessoas que descreveram tiveram a mesma sensação que a gente. Bacana isso. De que é um chá de sabor único, de muita presença. É um chá full body, é um chá que completa a boca. E que ele tem um sabor tão distinto. Tem um sabor tão distinto que é realmente difícil até de descrever. Porque ele tem... mineralidade, ele tem floral, ele tem o doce da fruta que você falou. Né? Aliás, antes de servir, que eu quero fazer a terceira, fala. Que o sabor da fruta madura que você falou. Sim, a fruta que madura. A Carla se remeteu à ameixa madura. Nossa, mas aqui tem outra coisa aqui. Ameixa madura. Então eu fui até ver os reviews, porque eu acho que dos chás que a gente provou aqui, esse é um dos mais porque quando você complexos e únicos. E quando ele dá uma bugada na gente, não é uma coisa ruim não, tá? Eu pessoalmente digo, isso é muito pessoal. É porque você tem uma complexidade de notas e sabores, né? De notas e... notas e sabores. Você tem uma complexidade tão grande que você tenta, né? Que você tenta... Isso tudo se junta numa única, né? Por exemplo, eu tô sentindo um aroma. Só que esse aroma são várias coisas. A mesma coisa quando a gente prova aqui, o sabor dele. Tem várias coisas. Vou até então botar isso, no relógio aqui. a gente quer resumir isso a uma única coisa e não é uma única coisa. São Mas várias. Não é. Então não você é fica super tentando simples. dizer... É como se alguém pegasse e jogasse várias bolinhas coloridas aqui na mesa. Você vem um monte de uma enxurrada de bolinhas e você começa a dizer, não, peraí, aqui tem vermelha, aqui tem amarela, aqui tem branca, tem verde... Você começa a querer separar e dizer o que é o que. Sabor que atinge o céu, perfume que atinge o céu. Que sabor tem o céu, que gosto tem o céu, né? Tem isso também, então você vai descrever isso como. Mas vamos tentar aqui, vamos fazer uma descrição aqui
para também vocês terem alguma orientação do que a gente experimentou aqui. É um chá de sabores e aromas. Nossa, maravilhoso. Bem complexo. É outra informação. Bem complexo, único, sabor único. É um chá diferente de tudo que eu já provei. Então, por isso que o cérebro fica buscando referência. Sensacional. Ele é um full body, ou seja, ele estimulou toda a nossa língua. Ele tem dulçor, ele tem amargor, ele tem acidez, ele tem um pouco de umami, ele tem adstringência. A gente sentiu notas de mineral, fruta madura, e é bem específico. Eu vi aqui num dos reviews que a pessoa falou... também. Uma das pessoas descreveu como manga. Mas é assim, eu acho que a manga é a fruta doce, a fruta madura que a gente falou, né? Porque lembra um pouco o doce de um mel ou de uma coisa assim. Fruta madura. A Carla falou da ameixa. Ameixa, tem a castanha. A ameixa também. Em calda, ameixa madura. Tem aquela coisa que lembra a castanha do Pará. Do Pará, mas aí eu acho que é a mineralidade, porque castanha do Pará é uma coisa muito nossa, né? Então a mineralidade... Quem falou manga, né? Tipo Isso. assim, a manga também é nossa, mas assim, eu não diria manga nunca. Mas foi uma fruta madura. Sim. Nossa. E a cor dele também bem complexo, bem interessante, né? E um frescor. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta de prova pra Carla. Se fosse usar aquela classificação do King Xian ou do Nong Xian, qual que você usaria? Como é que é? King Xian ou Nong Xian? Não sei. Um é o mais refrescante e o outro é o mais doce. Ela ainda me bota a palavra em chinês que eu já esqueci, com tanto nome chinês que ela falou. Não, esse aqui é o mais refrescante. Perfeito. E quando você olha a cor das folhas, você vê que ele não é tão oxidado. Exatamente. Quer dizer, na verdade, pra mim, ele é até... Botei a mão no microfone aqui. Pra mim, ele é até bem oxidadinho. Muito bom que ele é. É que pra... Ele é muito diferente. Oi? Ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Pra mim, ele é até bem oxidado, tá? Ele já tá no grau, assim, máximo que eu gosto de um long pra oxidação. Então, pra mim, eu digo já que ele é de média pra alta. Ele não é... Eu sou fã dos longs verdosos, de baixa oxidação. Mas esse aqui, eu já diria que era uma média mesmo... Média oxidação, talvez pra baixo. Você vê que ele é bem esverdeado. Porque... Vamos voltar pra isso, né? Vamos pensar aqui. Quando a gente falou... Quando a gente fala em refrescância... a gente tá falando em... De acidez. De acidez. Isso. Quando a gente tá falando em... Dulçor. Estamos falando de doce mesmo. Sim, dulçor. Tivemos uma conversa técnica, eu e Carol, né? Que é o seguinte... Viu que bugou mesmo. Bugou mesmo, porque é o seguinte, na verdade, pra mim, quando eu olhei as folhas, pra mim ele seria de média oxidação. Média pra alta. Mas a Carol tem razão, na verdade, ele é de média pra baixa. Ou baixa pra média, ou média pra baixa. Baixa pra média. Porque se a gente olha também as folhas agora, elas são super verdosas, né? Impressionante. E quando você bota na boca, você sente a refrescância, a acidez. Por isso que eu também buguei. Exato. Porque eu falei, deixa aqui. Esse é um chá legal, né? Porque é um chá que você fica... Eu vou pegar aqui, eu tô aqui preparando e vamos a câmera mostrar pra mais uma filmar. vez as folhas. Olha só. Assim. Lindas aqui. Isso é legal a gente Porque mostrar. a gente sentiu na boca já essa acidez. Então ele não pode ser muito oxidado. Não, com certeza. Vou botar aqui pra vocês verem. Que é o que a gente falou no início, né? Aqui. Ali tem uma folha, ela só tá um pouquinho quebrada. Vou colocar aqui, ó. Aqui temos folhas ainda abrindo. Ver se vocês conseguem ver a cor delas, né? Deixa eu pegar aqui. Que é um verdoso. Então ele não é tão oxidado. Olha aqui. Dá pra ver daí? Eu não sei se dá pra ver. Não, se você... Essa luz é amarela. Não, mas pelo menos ilumina um pouquinho. Tá vendo? Deixa eu botar. Aí dá pra ver mais um pouquinho, ó. Ó, tá vendo que é meio verdoso? Ela não é escuro. Então não é de alta oxidação. Sim, é verdade. É média oxidação e talvez um médio para baixo. E é por isso que quando a gente bota na boca, a gente sente a acidez e a gente começa a ver. Olha essa daqui que linda. Essa aqui tá então muito vocês veem que bacana. quando a gente faz a gente faz na hora mesmo, né? O review a gente faz na hora mesmo. Tivemos um chá que bugou a gente.
mas muito Mas gostoso. é muito legal, gente. Eu tô impressionada com Único esse sabor. Agora ela vai ficar aqui apaixonada. A gente vai fazer 30 infusões dele. 10 eu sei que ele dá. Porque eu já gosto fiz. de olhar as folhas, eu gosto de olhar tudo. Olha só essa folha, que linda. Perdemos a Carla. Não. Vamos terminar o vamos TikTok. fechar, senão vai virar uma rave. Só que tô querendo abrir ela pra mostrar aqui pras pessoas. Ela tá... É porque ela é muito delicada, gente. Olha, mas essa aqui dá pra ver, Carla. Tô mostrando E o mais interessante que também dá pra ver nas folhas é esse machucado também. Dá pra ver. Aqui dá A pra ver. folha, ela tem várias colorações na própria folha. Olha lá, ó. Isso é um oolong. Isso é um oolong. A gente é uma das coisas que determinam o oolong, né? Então, o oolong é um processo, né? Que faz eu não sei o se eu oolong. vou conseguir, não sei se eu vou conseguir mostrar. Se vai dar pra ver. Aqui. Mas ela tem várias colorações. Eu só não tô botando na câmera aqui porque a luz não tá tão boa. É um chá muito, muito bom. E ela tem... Cara, isso aqui são milhares de infusões. Eu tô te falando, eu fiz 10 e eu não me lembro por que eu parei. Porque eu lembro que no dia que eu provei esse chá... Deve ter ficado sem tempo. E eu empacotei ele correndo de volta, né? O que sobrou, não gastei tudo, tá vendo que eu sou uma pessoa bacana. Falei, caraca, Carla, tem que provar esse chá. Obrigada. Acho que é isso, né? É isso, gente. Senão você vai virar uma rave aqui do Long. A gente vai ficar aqui infusionando isso aqui até amanhã, porque ele dá Budinha muita tá de infusão. boa. Tá de isso. boa. Curte, compartilha, deixa a gente saber quem gerou conteúdo de valor pra você. Se você tem algum vídeo sobre chá, sobre algum chá ou sobre algum assunto dentro do chá que a gente ainda não falou dos 100 e tantos que a gente tem por aqui, dá uma olhada na nossa playlist. Tanto aqui dos TikToks, a gente também tem uma playlist Experiências do Chá, com receitas sobre chá. E temos uma playlist que está rodando aí, que ela ainda está crescendo, que é da nossa live, toda quarta-feira. A gente está no Instagram e também pelo YouTube. A gente transmite simultaneamente, ao vivo, a live do especialista. E é uma ótima oportunidade de você fazer perguntas direto pra gente. A gente sempre abre para perguntas lá no Instagram. Você pode mandar sua pergunta por lá. E no YouTube também. Pode colocar sua pergunta no YouTube ou mandar pra gente via direct também pelo Instagram. É isso aí, gente. É isso. Até o próximo TikTok. Valeu, galera. Tchau.